Mateus 10, 28. Vamos analisar o texto de Mateus 10, 28. O texto aqui está em grego. Kaime phobespe apoton apoktenon tontosomatian dempsihen medinamenon apokiteinai. Phobespe demalon tondinamenon kai psihen kai somapolesai engene. Temos algumas palavrinhas aqui, sublinhada de azul, outras de vermelho. Vamos trabalhar aqui a sintaxe, a morfologia, a semântica e a gramática do texto. Em uma tradução literal e sintática, a gente tem: e não tendes medo dos que, matando o corpo, mas não podendo matar a alma, mas tende maior medo do que pode matar tanto a alma e o corpo e destruir na guiena. Essa é uma tradução levando em conta a sintaxe, a semântica e as locuções verbais da perícope do texto de Mateus 10, 28 aqui, Agora vamos à análise gramatical do texto, para extrair o que realmente o texto diz a partir desse esboço. Bom, é necessário primeiro analisar a flexibilidade do vocábulo psihen, que aqui está sublinhado de azul mais claro, psihen. Esse substantivo acusativo singular pode significar em sua raiz semântica vida no seu estado biológico, alma como uma substância imaterial, inspiração, respiração, fôlego, etc. Portanto, estamos diante de uma palavra de campo semântico bem flexível. O que irá determinar a aplicação do sinônimo adequado é justamente o contexto imediato da perícope. Veremos que o contexto não permite que apliquemos qualquer outro sinônimo, exceto alma, para a formulação da frase. Haja vista que há uma clara e inequívoca distinção entre os dois substantivos, psihen, alma, e soma, que é corpo. Um podendo ser morto pela ação direta dos homens e outro não podendo sofrer a ação da morte, que afeta somente o corpo físico. Vejamos se qualquer outro sinônimo faria sentido tanto na perspectiva teológica comparativa, quanto das nuances gramaticais. Por exemplo, se Jesus quisesse se referir à vida biológica, ele não adicionaria o substantivo corpo na mesma oração. Visto que mesmo os oponentes da doutrina do estado intermediário concordam que o corpo já é a vida em sua estrutura integral de fôlego e matéria, não restando, segundo eles mesmos, nada além disso depois da morte física. Atentemos como seria a aplicação de qualquer outro sinônimo para o vocábulo alma. E não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podendo matar a vida física. Fecha aspas. Isso parece um tanto ridículo. Ora, como pode-se matar o corpo e ainda restar a vida física? Mas a vida não está no corpo biológico, segundo os inimigos da doutrina do estado intermediário? Eles mesmos entram em contradição aqui, visando sustentarem seus paradigmas ideológicos. Qualquer outro sinônimo também seria ridículo para se aplicar ao enunciado textual. Abre aspas, e não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podendo matar a respiração. Fecha aspas. Ora, isso seria ainda mais ridículo, visto que não precisa ser perito em biologia, em fisiologia anatômica, para saber que na morte a respiração se esvai totalmente do corpo cadavérico. Como pode o morto continuar respirando, não é mesmo? Como bem vemos, nenhum outro sinônimo de psihen pode ser aplicado ao texto, exceto alma, que é a entidade imaterial que habita no interior do homem, sendo o corpo somente o invólucro da alma. Esta sobrevive à morte física do corpo, e foi isso que Jesus disse para encorajar os discípulos a não temerem as retaliações que enfrentariam de seus compatriotas. Há ainda outra tentativa de malabarismo para objetar contra a doutrina do estado intermediário. Alguns poucos iludidos da internet ainda chegam a dizer que psihen pode se referir à vida eterna do crente. O texto então ficaria assim: e não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podem matar a vida eterna. Fecha aspas. Seria esse o conceito. Ora, essa explicação é ainda mais patética do que as suas concorrentes, do que as explicações concorrentes, visto que psihen, em todo o Novo Testamento, nunca é utilizado para falar de vida eterna, pois o substantivo sempre usado para endossar a qualidade de vida eterna é zoe, mas nunca psihen. Nunca psihen. Ademais, ressalta-se também que na sequência do texto temos a seguinte leitura: de phobeise, de malonton dinamenon, kai psihen, kai somapolesai engene,
que traduzindo é: mas tende maior medo do que pode tanto alma e corpo destruir na guiena. Supor que a alma aqui seja vida, seria a mesma coisa que afirmar que Deus irá lançar na guiena a vida e o corpo. Mas como ele pode destruir na guiena o corpo e a vida, se na própria concepção teológica que sustenta o sono da alma, o que será lançado na guiena é tão somente o corpo biológico dos homens? Como pode destruir ambos na guiena, se ambos são a mesma realidade e definição de vida na própria acepção teológica dos que defendem o sono da alma? Ou seja, eles próprios são inteiramente confusos quando precisam explicar o sentido de alma nesse texto, que claramente tem que ser algo que sobrevive à morte do corpo, e que somente Deus pode destruir tanto um como o outro no dia do juízo do último dia. Então é isso, Mateus 10, 28. Não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podendo matar a alma, mas tende maior medo do que pode matar tanto a alma e o corpo e destruir na guiena. Mateus capítulo 10, versículo 28.